Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e este aqui é o Galaxy S8. Quando eu penso em um smartphone de 5,8 polegadas, eu penso em algo gigante, né? Mas não é o caso do Galaxy S8. No primeiro grande lançamento depois do fiasco do Galaxy Note 7, a Samsung desenvolveu um aparelho que segue a fórmula de sucesso do Galaxy S7, mas tem vários refinamentos. Ele continua com uma tela Super AMOLED de altíssima qualidade, mas que agora domina a parte frontal do aparelho. Com isso, o Galaxy S8 é um gigante compacto. Ele continua como uma das melhores câmeras do mercado, mas agora não tem nenhum calombo na traseira. Ele continua com o melhor processador de smartphone, mas agora tem mais capacidade de armazenamento. O Galaxy S8 é bom? Quais foram as melhorias em relação ao S7? A bateria está durando bem com essa tela enorme? Eu usei o S8 como meu smartphone principal nos últimos dias e conto tudo nos próximos minutos. Bora conhecer? O Galaxy S8 é um S7 com tela maior, mas não com carcaça maior. Ele tem tela de 5,8 polegadas, mas é muito menor que um Nexus 6P de 5,7 polegadas e chega a ser até mais estreito que o Moto G5 Plus de 5,2 polegadas. É o primeiro Galaxy S que não tem aqueles botões físicos de início, voltar e aplicativos recentes na parte frontal, eles são exibidos na tela. Mas o botão Home virtual continua sendo o botão físico. Ele tem um sensor de pressão embaixo dele e esse botão pode ser acionado a qualquer momento, mesmo com a tela desligada. Se você estiver rodando um app em tela cheia, não precisa fazer aquele movimento para mostrar a barra de botões do Android. É só apertar mais forte ali e ele volta para Home. De modo geral, é um design mais refinado, ele eliminou totalmente o calombo na câmera traseira e herda algumas características do Note 7, né, que Deus o tenha. Por exemplo, as laterais estão mais suaves que no S7 Edge, que era mais pontudo, né? Agora está mais confortável de segurar. Agora tem um leitor de íris lá em cima, que eu vou comentar depois, e a conexão é USB-C, mantendo o conector de fone de ouvido de 3,5mm. Aliás, vale comentar dos fones de ouvido inclusos na caixa, que são da AKG, marca de áudio que agora é da Samsung, que veio junto com a compra da Harman. É um fone com boa qualidade de som, encaixa bem no ouvido, muito melhor que o fone antigo da Samsung, que às vezes ficava caindo da minha orelha, né? Tem um isolamento de ruído melhor, e ele tem um fio revestido com tecido que não embola. Uma coisa legal é que o slot para chips é dual SIM. Antigamente as pessoas usavam isso para aproveitar a promoção de operadora, né? Hoje o mercado mudou, isso é quase irrelevante, ainda mais para quem compra um S8. Mas ainda tem um público que tem a linha do trabalho e a linha pessoal, mas não quer ficar carregando dois celulares por aí, o S8 facilita isso. E tem outro público, que é o meu caso, que é a questão do roaming internacional. Quando eu tô fora do país, eu não vou pagar R$105 para minha operadora para ter 300 MB de dados. Eu vou lá, compro um chip local, pago normalmente $10 ou 10 euros e posso usar 1 GB ou até mais. Enquanto isso, meu chip do Brasil continua no celular e eu continuo recebendo SMS e sabendo quem tá me ligando. O público que compra um smartphone caro desse também é o público que costuma viajar, então faz sentido, né? Agora que eu já elogiei o suficiente, eu preciso falar que a Samsung escolheu muito mal a posição desse leitor de impressões digitais. Eu já falei porque que leitor de impressões digitais na traseira é ruim, não vou ficar repetindo o meu argumento em todo o review. Mas no caso do S8 é pior ainda, porque o leitor, além de estar na traseira, está numa posição que não é natural de nenhum ponto de vista. Ele está muito lá em cima, é meio difícil até alcançar com o dedo. Sem contar que ele fica do lado da câmera traseira e a lente sempre fica cheia de marca de dedo por causa desse posicionamento ruim. A tela é impecável, não tem muito o que falar sobre ela. No caso do Galaxy S8, é um display AMOLED de 5,8 polegadas com resolução de 2960 por 1440 pixels. Galaxy S sempre foi aquele smartphone com uma tela de qualidade acima dos concorrentes, e isso continua aqui. É uma tela com cores equilibradas de fábrica, nada de saturação exagerada que a gente encontrava em muitos AMOLEDs, o brilho é bem forte e o ângulo de visão é impecável. É a melhor tela que a gente tem hoje num smartphone. Um detalhe peculiar é que a Samsung adotou uma proporção de tela meio diferentona, que é 18,5 por 9. Alguns apps por padrão não ocupam todo o espaço da tela, e os vídeos em 16:9 deixam espaço sobrando nas laterais. Eu acho que telas mais altas são uma tendência, o LG G6 também veio com uma tela mais alta, 18:9, 2:1, mas o S8 é um dos primeiros a vir com essa proporção, e por isso ele vai ter que passar por essa fase de transição aí.
Para quem já conhece o Galaxy S7 com o Android Nougat, a interface é basicamente a mesma. A Samsung melhorou bastante a TouchWiz desde o S6 e no S8 ela está muito boa. Ele traz alguns recursos de utilidade duvidosa sim, tipo essa tela Edge que mostra contatos e atalhos de apps, eu sempre desativo, mas não tem aplicativo inútil pré-instalado e tem uns recursos muito úteis. Um deles é o Always On Display, isso devia ser padrão em qualquer aparelho com tela AMOLED, sempre que o aparelho está em standby ele mostra relógio, prévias de notificações, agora também dá para controlar o player de música, muito bacana. O navegador de internet da Samsung pode ser meio redundante quando você tem o Chrome, mas uma vantagem é que ele suporta extensões de terceiros, inclusive bloqueadores de conteúdo. Aqui eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. E a Samsung tem seu próprio serviço de nuvem, então quando você pega um aparelho novo da Samsung, ele restaura todo o histórico de ligações, SMS, galeria de fotos, as configurações dos sistemas, aplicativos. É uma coisa que o iOS tem desde quase sempre, né, com o iCloud, e o Android puro nunca conseguiu fazer isso direito. Enfim, nem de longe é aquela TouchWiz medonha de 2012 com aquele verde Samsung e cheio de porcaria instalada. Tá bem legal. Duas novidades do software. Primeiro é o DeX, você pode conectar o S8 num dock, monitor, teclado e mouse e ele se transforma em desktop. Eu não vou comentar ele aqui, vai ficar para uma próxima análise. E o segundo é o Bixby, que é o novo assistente pessoal da Samsung para competir com Google Assistant, Siri, Cortana, Alexa, enfim. Por enquanto, 2/3 da Bixby estão funcionando no Brasil. O que não funciona são os comandos de voz. Inicialmente, isso só vai funcionar em inglês e coreano. Mas tem o Bixby Home, que é uma espécie de cópia do Google Now. Ele mostra a previsão do tempo, seus compromissos da agenda, algum e-mail importante, ele relembra momentos da câmera. Para acessar, é só deslizar o dedo para a direita ou apertar o botão dedicado do Bixby embaixo do controle de volume a qualquer momento. Falando sinceramente, claro que o Bixby ainda está na primeira versão. Eu tô fazendo esse review antes mesmo do produto chegar ao mercado, né? E ainda não foi entregue para nenhum consumidor no mundo. Mas nesse estágio, o Bixby Home é só um Google Now mais limitado. A outra parte do Bixby que já funciona aqui no Brasil é o Bixby Vision, que funciona em tempo real na câmera, nas fotos da sua galeria ou até mesmo no navegador da Samsung. Ele lê rótulo de garrafa de vinho, traduz textos, mostra sugestões de locais, lê QR Code também. É legal, mas por enquanto, de novo, é um recurso que tem uma aplicação bem limitada. A Samsung praticamente não mexeu na câmera traseira em relação à geração anterior. O Galaxy S8 tem sensor de 12 megapixels e lente de abertura f/1,7. Não é exatamente o mesmo sensor, é uma versão ligeiramente atualizada do sensor, mas ele tem o mesmo número de pixels, tem o mesmo tamanho físico e tem as mesmas tecnologias. Isso é ruim porque não teve um avanço significativo na qualidade das fotos, e a gente sempre espera por algo novo e melhor, mas no final das contas isso pode ser bom porque a câmera do S7 era muito boa, né? Primeiro um comentário rápido sobre a câmera frontal. A câmera de 5 megapixels do S7 já era boa, mas o S8 tem um sensor frontal de 8 megapixels e de fato isso resultou num aumento de definição. O resultado está muito bom. Câmera traseira. Com boa iluminação, o S8 tira de letra qualquer foto. O pós-processamento da Samsung está bem equilibrado, as cores ficam muito bonitas e o nível de detalhes é sensacional. Destaque aí para o alcance dinâmico, que é realmente muito bom para uma câmera de smartphone. Ele não deixa as coisas estourarem ou ficarem escondidas na sombra tão facilmente. Então dá para tirar excelentes fotos no modo automático com apenas um toque, sem ficar ajustando nada, como todo smartphone deveria ser. Com a iluminação ruim, o S8 também continua muito bom. Ele fica no mesmo nível do S7, a definição é excelente, praticamente não existe ruído e, de novo, as luzes não estouram. Se tiver um letreiro luminoso no meio da rua totalmente escura, você consegue ler o que tem no letreiro, não fica só um borrão de luz, como aconteceria em câmeras de smartphones mais baratos e alguns smartphones nem tão baratos assim. É uma câmera realmente muito boa. O Galaxy S8 brasileiro tem um processador Exynos 8895 e o desempenho é muito bom, obrigado, né? Como é o melhor processador que a gente tem hoje no mercado Android, é meio que chovendo molhado, ficar falando se ele roda bem em algum jogo ou não. Se o S8 não roda bem, é difícil que o outro smartphone rode, né? A RAM continua em 4 GB, mas a Samsung dobrou a capacidade de armazenamento para 64 GB, uma mudança muito bem-vinda. Eu preciso falar desse monte de sensores e conexões que tem aqui dentro do S8. Ele tem tudo que os outros topos de linha têm, tem NFC, giroscópio, Wi-Fi 802.11ac, GPS, GLONASS, BDS, 4G Gigabit
E mais algumas coisas. É o primeiro aparelho do mercado com Bluetooth 5.0, que tem uma velocidade maior e permite transmitir som para 2 fones de ouvido ou 2 caixas de som ao mesmo tempo. Dá para amplificar o som ou compartilhar o áudio com outra pessoa. Tem NFC e MST, que é aquela tecnologia que simula a tarja magnética dos cartões de crédito e débito para funcionar com o sistema de pagamento Samsung Pay. E tem alguns sensores que a Samsung coloca há um tempão e que algumas pessoas juram que usam, que é o caso dos sensores de batimentos cardíacos e de saturação de oxigênio no sangue. E o grande destaque vai para o leitor de íris, que foi herdado do Note 7. Eu preciso dizer que sim, ele funciona bem, funciona inclusive no escuro, é confiável, mas ele não tem a mesma praticidade de um leitor de impressões digitais bem posicionado, né? Primeiro porque a câmera precisa te ver, então precisa ajustar o ângulo para o sensor conseguir ler sua íris. Quando ele está bem posicionado, o leitor de íris lê muito bem. Eu uso lente de contato na maior parte do tempo e mesmo assim o sensor não falhou nenhuma vez. Quando eu estava com os óculos, aí sim, até por causa do reflexo, né, que às vezes aparece na lente dos óculos, prejudicou a leitura sim. Bem posicionado, eu diria que com a lente funciona 99% das vezes. Com óculos funciona 90%. Já a bateria não aumentou de capacidade e também não mudou muita coisa na prática. Nos meus testes, tirando o aparelho da tomada aí às 9 da manhã, ouvindo 2 horas de streaming de música no 4G, navegando na web por 1h30, 1h50 também no 4G, eu sempre cheguei em casa às 10 da noite com algo entre 20% e 30% de bateria. É ruim? Não é ruim. Na prática, a autonomia continua basicamente a mesma do S7, que eu classifiquei como boa naquela época, né? Mas agora em 2017, quando a gente tem uma infinidade de aparelhos com baterias muito boas, eu confesso que eu esperava mais da Samsung. Mas enfim, né? Antes o smartphone que tem autonomia apenas boa do que um smartphone que explode. Como de costume, a bateria tem carregamento rápido, demora cerca de 1h40 para levar a bateria de 0 a 100%, muito bom. E tem carregamento rápido wireless também. No meu carregador sem fio de S7 leva 2h30 de 0 a 100%, o que também é muito bom, né? No geral, é uma bateria que faz seu trabalho, vai durar um dia inteiro para boa parte das pessoas, mas não espere nada além disso, né? Vale a pena? Assim como aconteceu no review do Galaxy S7, é mais fácil falar para quem o Galaxy S8 não é recomendado, né? Primeiro, o Galaxy S8 não é recomendado para quem não tem ou não quer gastar essa montanha de dinheiro que a Samsung está pedindo. Topo de linha da Samsung no lançamento é caro mesmo, a gente já se acostumou. A boa notícia para quem consegue esperar é que eles abaixam muito de preço ao longo dos meses. E aí, o S8 pode se tornar o melhor custo-benefício entre os flagships, que é o que aconteceu com o S7. Segundo, o S8 pode não ser uma boa opção para quem fica pregado no smartphone o dia todo, já que a bateria é apenas boa. No S7 eu cheguei a comentar que ele não era indicado para quem fazia questão de Android puro, né? Mas pensando racionalmente, eu acho que isso não faz mais sentido pro S8. Tem que ter um software bem cuidado e o S8 tem isso. A TouchWiz nem de longe é aquela coisa assustadora de 4 anos atrás. Sem contar que tem vários recursos que são intimamente ligados ao hardware. Samsung Pay, leitor de íris, som duplo por Bluetooth, botão home com sensor de pressão, foco em qualidade de áudio, dock para transformar em desktop. Se ele tivesse Android puro, seria um aparelho muito mais limitado. De resto, melhor processador do mercado, melhor tela do mercado, uma das melhores câmeras do mercado, já não dá mais para afirmar que é a melhor, né? A concorrência conseguiu alcançar a Samsung, e é um dos melhores aparelhos do mercado. Do ponto de vista do custo-benefício, talvez não valha a pena hoje, com preço cheio. Nos próximos meses, isso deve mudar bastante. Se dinheiro não for um problema, é uma ótima opção. A Samsung acertou em praticamente tudo, e o Galaxy S8 é quase perfeito. O Galaxy S8 tem preço sugerido de R$ 3.999, mas tem uma forma mais barata de comprar seu smartphone, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição do vídeo. Todos os detalhes você confere no review completo do Galaxy S8 no Tecnoblog. Se você gostou do vídeo, dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui. Até a próxima, tchau, tchau.